Haluka faz uma comparação entre Digo e um político nazista. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Por que esse é um péssimo argumento que, em vez de funcionar, fez Haluka parecer uma piada? Vamos falar sobre argumentação e retórica? Então fica comigo até o final do vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, hoje nós vamos falar sobre o caso Haluka. Mais do que isso, nós vamos falar sobre argumentação e retórica. Por que muitas pessoas assistiram, por exemplo, o vídeo Dossiê Haluka e acharam os argumentos apresentados naquele vídeo uma piada, argumentos ruins? E por que no vídeo Putz Haluka as pessoas olham ali e veem uma argumentação muito mais sólida? E sim, além do comportamento não verbal, da sua postura, da sua impostação vocal, da forma que você se coloca para falar algo, para gerar credibilidade, a sua argumentação tem sempre que estar alinhada com o que você está falando. Senão você pode correr o risco de usar um argumento que até funcionaria, como por exemplo comparar uma pessoa com um político do partido nazista, mas que no fim acaba mais parecendo uma piada e um péssimo argumento. Vamos fazer inclusive uma análise desse argumento feito ali por Haluka e dissecar esse argumento, entender se ele é uma falácia ou se ele só é um argumento fraco. E como que alguém poderia contra-argumentar com Haluka nesse caso. Bom, e para você que não faz ideia do que eu tô falando, o que é o caso Haluka? Nos últimos dias tem se falado muito sobre a polêmica envolvendo Haluka. Acontece que esse youtuber passou recentemente por um exposed feito pelo também youtuber Digo. No vídeo, Digo deixa claro que Haluka teria tido atitudes totalmente antiéticas e teria agido de má fé na produção de seus conteúdos, com o objetivo de expor e prejudicar outras pessoas para ganhar status e fama em cima disso. Haluka, em seu vídeo resposta a Digo, se justifica e apresenta seus pontos contrários e faz um ataque também a Digo. Porém, o vídeo de Haluka pareceu não ter surtido efeito positivo e rapidamente foi removido. Em sua argumentação, Haluka fez, em um dado momento, um comentário em tom de comparação entre Digo e um político nazista. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. E justamente esse trecho foi utilizado como deboche e piada por várias pessoas na internet. Eu não entendi por que o Haluka tá associando esse cara com o Digo. Eu não entendi não, onde que ele quer... E hoje nós vamos então analisar por que essa comparação feita por Haluka, em vez de prejudicar Digo, na verdade gerou mais ônus para a linha argumentativa do próprio Haluka e consequentemente descredibilizou todo o vídeo resposta dele. Vale a pena um alerta aqui, pessoal. Eu não vou fazer um julgamento moral, ético, falar quem está ou não com a razão, assim como eu nunca fiz na história de nenhum vídeo do canal Metaforando. Nosso objetivo aqui é fazer uma análise de oratória, entender por que um argumento parece uma piada e por que um outro argumento parece muito mais sólido, muito mais convincente. Portanto, eu peço, como sempre, como são nas análises do canal, que você entenda que nosso objetivo é um vídeo de estudos e não um julgamento moral de ninguém. Dito isso, eu peço respeito com todas as pessoas comentadas nesse vídeo, tá certo? Bora para análise argumentativa. Então, qual é o argumento? Ouçam essa fala aqui, feita por Haluka. Desculpa, cara, desculpa. Eu esqueci que somente o Digo Todo-Poderoso pode fazer vídeo e humilhar quem ele quiser. Então, Digo, já que a gente tá sendo frango um com o outro, vamos jogar as verdades na mesa? Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa para parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Então, basicamente, nessa fala, Haluka faz uma comparação entre Digo e entre um político propagandista do partido nazista, o Joseph Goebbels. Isso é uma falácia? Isso é um argumento? O que é isso? Bom,
Tecnicamente, pela ótica dos estudos da retórica, nós podemos dizer que essa comparação tem elementos de um argumento conhecido como argumento por analogia. E não, esse argumento não é uma falácia. Então isso quer dizer que a comparação tá certa, faz sentido? Calma, calma. Um argumento por analogia é uma ferramenta que pode ser usada num discurso. A gente inclusive faz isso várias vezes. No nosso dia a dia a gente costuma utilizar o argumento por analogia. Não significa que a analogia é correta e nem que a conclusão que a gente tira dela é uma conclusão correta. Esse tipo de argumento por analogia consiste em estabelecer relações de semelhança entre objetos ou fatos diferentes, tirando uma conclusão com base nessa relação comparativa. Um exemplo desse argumento foi muito utilizado por filósofos várias vezes na história da filosofia, enfim, que era basicamente o seguinte. Eu apresento as duas premissas. A primeira é: um relógio é um objeto complexo que, para existir, necessita ser criado por um ser inteligente. A segunda premissa é: o mundo é tão ou mais complexo que um relógio. Portanto, o mundo também precisa de um criador inteligente, ou seja, um Deus que o tenha feito. Tá aí um exemplo de um argumento por analogia. Lembrando que não significa que está correto ou que está errado. É apenas um argumento, uma ferramenta utilizada no discurso, num combate argumentativo, que foi o que rolou ali entre Haluka e Digo. Digo tinha suas contestações, Haluka também, e quando os dois argumentam, cada um vai tentar apresentar suas evidências e contra-argumentar o que foi falado pelo outro. E dá para perceber que Haluka, inclusive, se sentiu bem confiante quando utilizou esse argumento por analogia, porque a gente consegue ver o comportamento não verbal de Haluka mudar nesse momento. Ó, primeiramente, no início da fala, Haluka demonstra gestos ilustradores abrangentes. Artigos como, por exemplo, Movement with Precise Meanings deixam claro que utilizamos mais gestos abrangentes quando estamos mais confiantes daquilo que estamos falando. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. Em seguida, nós vemos que Haluka deixa a região do tórax livre e sem obstrução dos braços, o que novamente é uma postura de confiança, além de Haluka também fazer gestos ilustradores de cima para baixo nesse momento, que são gestos que reafirmam um intuito positivo, a confiança naquilo que eu estou falando. Sabe quem dizia isso, Digo? E por fim, quando Haluka faz a comparação entre Digo e Goebbels, nós vemos a elevação do queixo, numa postura conhecida como postura de superioridade. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Finalmente fala do Goebbels, nós vemos ali pelo menos duas contrações unilaterais no músculo bucinador, configurando a expressão de desprezo. Dá pra ver então que Haluka se sentiu bem confiante nesse momento com esse argumento. Apesar dele parecer um argumento muito forte, eu tô comparando uma pessoa com um nazista. Isso deveria ser suficiente para eu acabar com a reputação dessa pessoa, ou no mínimo machucar um pouco a argumentação dela. Mas não foi o que aconteceu. Muitas pessoas deram risada desse argumento. E antes da gente entender por que isso provavelmente aconteceu, a gente vai entender a estrutura do argumento por analogia. Por que ele funciona num debate? Como você pode contra-argumentar alguém usando uma analogia? Bom, geralmente no argumento por analogia podemos observar que no momento em que as premissas comparativas são apresentadas, sempre é estabelecida alguma relação entre elas. Com base nisso, se estabelece uma segunda semelhança. E com base nessa relação feita pela comparação, nós tiramos então uma conclusão. E a estrutura é exatamente como foi utilizada por Haluka. Eu chego e apresento a primeira premissa. O item A é semelhante ao item B no aspecto X. A segunda premissa é: o item A tem o elemento Y. Conclusão: o item B também tem o item Y. E veja como foi a argumentação feita por Haluka nesse momento. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, para parecer que aquilo é a verdade completa. É feita uma primeira premissa, então Haluka fala que o Digo fica repetindo várias e várias vezes a mesma coisa até que ela pareça a verdade completa. É feita então uma premissa secundária. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Dizendo que um membro do partido nazista também repetia mentiras até que elas se tornassem verdade. E a conclusão mais provável de se tirar dessa comparação, no contexto em que o vídeo foi feito, é que então, tanto aquela pessoa do partido nazista tem um pouco do Digo, quanto o Digo tem um pouco de um político do partido nazista. A gente pode então intuir que provavelmente esse teria sido o intento de Haluka nesse momento com essa linha argumentativa. Só um pequeno adendo importante. No argumento por analogia é necessário que o próprio orador, que o próprio argumentador faça a conclusão final. Então nesse caso, para ser ali tecnicamente visto como um argumento por analogia completo, precisaria que Haluka, por exemplo, dissesse ali uma conclusão. Portanto, como o Digo faz isso que eu falei, de ficar repetindo as coisas igual o Joseph Goebbels, Digo também é nazista.
Isso não foi feito por Raluca no vídeo, tá bom? Mas por conta de todo o contexto, de se tratar ali de um vídeo resposta, onde a gente sabe que Raluca está em discordância com o que Digo está falando, por conta do contexto nós podemos intuir que quando Raluca faz essa comparação entre Digo e Goebbels, a tentativa é, obviamente, de mostrar que o Digo tem comportamentos semelhantes ao de um político nazista. Novamente, esse argumento é correto, é errado, é uma estratégia argumentativa. E para falar sobre o porquê que isso não funcionou muito bem no vídeo, porquê que isso acabou sendo um argumento mais piada, um argumento mais cômico, nós podemos falar sobre duas coisas. Uma contra-argumentação que é muito característica do Digo e também o próprio contexto em si. Acontece que Digo algumas vezes usa uma estratégia na sua linha argumentativa chamada de apelo ao ridículo, que é basicamente reduzir o valor de uma ideia ou teoria apresentada simplesmente por ela soar muito absurda ou ridícula para ser levada a sério. Pela ótica dos estudos retóricos, o apelo ao ridículo é considerado uma falácia argumentativa, mas que pode acabar funcionando em uma argumentação caso não haja contestação por parte do oponente. Em outros casos, Digo faz também uma estratégia parecida, mas em vez de apelar ao ridículo, ele simplesmente apresenta uma informação contundente que quebra a relação entre os dois elementos feita pela pessoa que está debatendo com ele. Como ele faz, por exemplo, nesse momento do vídeo Putz Raluca 2. O que eu acho engraçado também é que o Digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo o que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é assim, Raluca, tu sabe disso. Desde 2019, no final dos vídeos, eu sempre deixei claro que independente do que eu falasse, aquilo era só minha opinião. Eu não afirmo coisas, eu falo em base ao que acredito, e esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu. Então, consequentemente, quando a audiência do Digo vê esse argumento, eles já estão treinados pelo próprio Digo a olhar para esse tipo de argumento e, como interpretação, olhar para isso de forma ridícula. Pô, o Digo é um youtuber, ele comenta a opinião dele. O cara do partido nazista estava envolvido num projeto que matava milhares de pessoas. Logo, essa comparação é ridícula. Então esse é o primeiro ponto do porquê que nesse caso não funcionou muito bem. E o segundo, na minha opinião, tá deixando bem claro isso na minha opinião, o segundo seria por conta do contexto em que esse vídeo foi feito. E qual é o contexto? Bom, como é comentado pelo filósofo e grande teólogo Hugo de São Vítor na sua obra brilhante De Institutio Novitiorium, da instrução aos noviços, Hugo deixa bem claro que existe um momento certo de contra-argumentar. Ele inclusive separa um trecho no livro para falar que existe um momento de falar e existe um momento de ouvir. Se você não respeita o momento de falar e não respeita o momento de ouvir, a sua argumentação pode ser satirizada, ser feita de piada por quem está ouvindo o argumento em volta, ou simplesmente a sua argumentação não vai convencer, porque talvez não seja o seu momento de falar. Talvez seja necessário esperar os ânimos, as emoções das pessoas em volta se acalmarem, se abaixarem, para daí sim você comentar sobre a situação, para daí sim ser a sua iniciativa de fala. Para deixar isso mais claro, vamos pensar numa luta de esgrima. Existem dois conceitos que são muito parecidos com essa ideia do tempo de falar e o tempo de ouvir, que são da esgrima medieval na tradição germânica por Johannes Lichtauer, que são os conceitos Vorschlagen e Nachschlagen. Vorschlagen significa tomar a iniciativa no ataque, Nachschlagen significa esperar a iniciativa do seu oponente para tomar uma ação póstuma. De maneira resumida, imagina que tem dois esgrimistas lutando. Um deles parte com um ataque. Se o outro também parte com um ataque, ambos podem se matar. Um bate na cabeça do outro, o outro acerta o tronco. Ninguém respeitou Vorsch ou Nash nesse momento. Então um dos dois tem que respeitar o momento do outro. Agora não adianta eu entrar, não é o meu momento. Ele tomou a iniciativa primeiro, ele já está me atacando. Eu vou ter que esperar, passar um tempo, me defender, para depois eu entrar com a minha ofensiva. Enquanto ele está entrando em Vorsch, eu fico em Nash. Mas além de saber o tempo de atacar e o tempo de esperar um ataque, é necessário saber a ação correta a ser tomada. Não adianta esperar o seu inimigo tomar a iniciativa e entrar com uma ação errada. Se o seu inimigo entrou com um ataque alto, você não pode ficar esperando com uma defesa baixa, senão você vai tomar um golpe na cabeça. Então, além de saber o momento de atacar e o momento de esperar, é preciso saber a técnica correta. Se o meu inimigo entra com um golpe alto, eu tenho que respeitar a iniciativa dele. Agora é o momento de aguardar, eu vou receber, eu preciso tomar esses ataques aqui, não há o que eu possa fazer. Então eu vou entrar com uma defesa alta. Entrei no tempo certo com a técnica certa. Agora é a minha vez de contra-atacar. Eu tiro a espada e faço um ataque. Agora eu estou em Vorschlagen. Meu inimigo tem que me respeitar. Estou fazendo uma defesa correta.
e por aí vai. Só uma curiosidade, aconteceu um exemplo bem bacana comigo, numa luta que eu realizei no Medieval Experience, porque sim, eu sou esgrimista medieval, lutando com meu amigo Breno Flegner. Repare como a gente respeita o Vor e o Nash um do outro. Eu sou o que tá de meião branco. Quando ele tem a iniciativa do ataque, eu entro defendendo, esperando o ataque dele, sabendo que eu vou tomar esse ataque, fazendo a defesa correta, depois eu tomo a iniciativa, ataco, ele defende corretamente, aí volta pra eu defender, respeitando a vez dele, aí eu ataco, aí um ataca, outro defende, até que no final tem um ponto que eu faço ali com um golpe na costela do Breno. E essa é a forma correta de duelar. E o que isso tem a ver com argumentação? Bom, se você já leu Schopenhauer, ele vai falar que a arte de contra-argumentar é como se fosse a arte da esgrima. A esgrima com as palavras. E fazendo todo um paralelo disso com o Haluka, o que eu quero dizer é que provavelmente Haluka talvez não tenha entrado com a ação correta e no momento correto. Quando toda a situação começou, quando todas as pessoas começaram a falar, antes da situação virar a polêmica que foi após o vídeo do Digo, Haluka poderia ter tomado uma iniciativa, já se justificando, por exemplo, já entrando no tempo certo com a ação correta. Mas isso não rolou. Por que não rolou? Não sei, eu não sei lementes das pessoas, porque elas não fazem o que elas deixaram de fazer. Digo então, entra com a ação correta no momento correto, tomando a iniciativa, e Haluka, na minha opinião, não sabe reconhecer o momento ali. Entra também num ataque, num contexto temporal onde todos estão, ou a maioria estão contra Haluka, e ao invés de entrar com a técnica correta, entra com uma técnica errada. Então entra no tempo errado, com uma técnica errada, atacando também. Consequentemente, a ação realizada por Haluka não tem o efeito que deveria. Ou seja, um argumento que poderia ser um argumento forte, acaba sendo visto como piada. É um argumento que ele não atinge o oponente nesse duelo argumentativo. É como se ao invés de entrar com a espada defendendo por cima quando o seu oponente está atacando, você entra por baixo tentando pegar a perna e o seu oponente acerta no meio da sua cabeça em cheio. E aquele seu golpe na perna não faz efeito nenhum no teu oponente. E essa, na minha opinião, é uma das principais explicações do porquê que eu acho que essa argumentação, e até em parte o próprio vídeo feito ali por Haluka, não funcionou muito bem. Claro que eu não estou nem levando em conta o conteúdo do dossiê feito pelo Digo, né, da exposição, do que ele expôs, do que foi feito por Haluka. Eu estou falando só da estratégia argumentativa. Porque é possível contra-argumentar qualquer coisa. Você não precisa estar com a razão. O próprio livro do Schopenhauer é exatamente isso. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Mas existem algumas regras que você deve respeitar numa linha argumentativa, como por exemplo numa luta de esgrima: iniciativa, espera, Vorschlagen, Nachschlagen e entrar com a técnica correta. E para você que curtiu esse lance de esgrima e quiser ver mais sobre isso, pode acompanhar o meu perfil no Instagram sobre isso, Vitor Santos Ema, e também o meu canal secundário aqui no YouTube, Vitor Santos. Eu falo sobre os torneios que eu luto, os títulos que eu conquisto, as técnicas que eu aplico e como que é o dia a dia de um esgrimista aqui no Brasil. E por fim, palmas para você que percebeu que a minha explicação sobre o Haluka, utilizando a esgrima, foi uma explicação analogia para falar sobre o argumento por analogia feito por Haluka. Bom, pessoal, de maneira resumida, é isso. Como eu falei, eu não vou me aprofundar na análise, até porque muito já foi dito. Meu objetivo aqui é apenas falar sobre argumentação. E se você quer aprender mais sobre argumentação, quer saber como dominar um duelo argumentativo, um duelo de debates e sair por cima numa argumentação de debates, assim como o próprio Digo faz várias vezes nos vídeos dele, você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando, curtir esse vídeo aqui e compartilhar com aquela pessoa que você acha que não tem bons argumentos. Dito isso, então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!